Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Se você está feliz com o Senhor, dê mais um glória a Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor. Ainda tem força nesse pulmão aí, não tem, para gritar? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela alegria, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como falou a pastora Kézia aqui, a gente já está com saudade mesmo. A gente está chegando ao final da conferência e é a primeira vez que eu estou aqui em Rhode Island e venho conhecer o pastor Léo e a pastora Raquel, essa família. Muito embora a gente já tenha desenvolvido trabalho juntos, do Three Little Words, que é a extensão do Três Palavrinhas, aqui para a América. Nós temos como um parceiro, alguém que acreditou nesse projeto e pegou a sua sementeira e nos ajudou a semear novas sementes nesse país, e não apenas nesse país, em todos os lugares de fala inglesa. É o pastor de vocês, como um homem que ora, que investe e que trabalha junto conosco. Glória a Deus, pastor, pela sua vida, pela vida da tua casa, da sua família. E somos devedores. A próxima, quando estiverem no Brasil, a gente vai ter que tratar vocês muito bem, tá bom? A gente vai chamar Timóteo, vai chamar os discípulos, vai chamar Rogério, todos os amigos que Deus colocou. Sabe de uma coisa que é interessante, meus irmãos? Eu nunca tive vivência nos Estados Unidos, embora meus avós e a minha mãe são americanos, mas eu nunca morei nesse país, embora minha esposa a busquei que ela morava em Boston, mas eu nunca cresci em uma igreja fora do Brasil. Um ambiente familiar de recepção, de cuidado, de proximidade, intimidade de vocês aqui é algo extraordinário. Eu falo com a Nayane e eu tenho notado isso. Talvez porque no Brasil somos todos brasileiros, é natural, as igrejas são grandes, são numerosas, mas a forma como vocês cuidam, tratam, recebem uns dos outros é muito especial, é muito diferente. Cultivem isso. Existe uma bênção de Deus nisso que vocês estão recebendo aqui. Eu lembro que assim que eu mudei para o Brasil, depois de casar com a Nayane, ela teve muita dificuldade em se apegar em uma igreja, porque ela vem de uma igreja com uma cultura dessa, de brasileiros em um outro país. Vocês têm algo único e extraordinário na comunhão de vocês aqui. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e todos os irmãos que Deus nos fez conhecer aqui. A gente brinca, já faz piada, mas de verdade, para mim é como se fôssemos amigos há muito tempo. Eu encontro de manhã aqui na porta: meu amigo, como é que você está? A gente brinca, parece que há muito tempo nós nos conhecemos. É coisa que só o céu consegue promover, não é verdade? Então, não apenas ao pastor Léo e à pastora Raquel, mas todos os amigos do ministério que Deus nos colocou em contato aqui, nós amamos a vida de vocês, somos devedores a cada um de vocês, tá bom? Pisando lá no Brasil, diz pra gente, do norte ao sul, a gente tem lugar, tem igreja, tem gente para cuidar de vocês, mas eu vou querer, junto com a minha esposa e com a nossa família, pessoalmente poder cuidar de cada um de vocês, pisando lá no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Vocês são os nossos convidados para a gente fazer uma picanha na brasa, tá bom? Gostoso, E lá é bolinho caipira também, que a gente come lá em São José. Quem conhece esse mistério sabe. Quero louvar a Deus pelos amigos, pastora Suene, pastor Rogério. Deus abençoe vocês, amigos. Dispensa comentários. I love you. Dispensa comentários, como Deus tem unido o nosso coração. Não sou apenas amigo, né, de conhecer, porque ele pregava, não. Deus criou entre nós laços ministeriais muito fortes, né? Eles acreditam em nós, nós acreditamos neles, em inúmeras situações que aconteceram no Brasil, e hoje, por estarmos aqui, também é uma semente que eles lançaram. Deus abençoe, meus amigos, a vida de vocês, e claro, meus primos familiares, o Ipi e a Thaís e o Caleb, que ali estão. A Thaís é prima da minha esposa, e foi muito bom a gente poder ontem, o pastor Léo nos permitiu não almoçar com ele, porque a gente deu um pulo lá na casa deles, porque a gente não conhecia o filho deles, e eles não conheciam a Sofia, né? E cresceram juntos em Boston. Então, ter vocês aqui nessa manhã é muito especial para a gente. Deus abençoe, tá bom? A vida de vocês e de todos os irmãos que estão aqui. Nós estamos no fechamento dessa conferência, e é para mim uma responsabilidade muito grande ministrar depois da minha esposa vir com 2 dias seguidos
Porque eu não sei o que é, quando a gente homem prega, as mulheres não dão glória a Deus quando é uma mulher que prega, tá bom? Eu não sei se eu preciso tirar o sapato aqui para pisar nesse solo santo, para você dar glória a Deus, mas eu creio que Deus tem uma palavra hoje para selar, para fechar, para que você receba tudo aquilo que Ele já ministrou aqui durante esses últimos dias. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 13. Eu vou ler uma parábola a partir do versículo 22, que Jesus conta, mas que no meu entendimento, nesse fechamento dessa conferência, para mim é uma forma de Deus nos ensinar a como lidamos com feridas. Já que a gente está falando de uma conferência de mulheres curadas, a cura não é apenas pedir que Deus venha fechar algo que está aberto, que está sangrando, mas qual é a minha responsabilidade em lidar com uma ferida aberta, com algo que dói, com algo que está jorrando sangue. A forma como nós lidamos com nossas feridas também determina se nós estamos preparados para sermos curados. Uma ferida pode ser comparado a uma semente, e a forma como nós cultivamos o que foi semeado vai determinar se estamos prontos para uma cura. A minha esposa pregou aqui: mulheres curadas curam, pessoas curadas curam, mas pessoas feridas ferem. E quando eu, a partir da ferida que me causaram, começo a ferir as pessoas, eu estou aguando, eu estou adubando, eu estou alimentando algo que foi feito comigo. Enquanto eu firo as pessoas porque eu fui ferido, a minha ferida nunca será fechada, porque ela continua dando frutos. Eu preciso primeiro extrair e parar os frutos da minha ferida, para que Deus venha plantar novas sementes de cura na minha vida. Então esse texto, ele ensina a gente como lidar com as feridas que foram infligidas por outros. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 22, e aqui louvo a Deus pela minha esposa, a mulher mais linda desse planeta. Hoje eu preparei, porque a Sônia me pegou aqui de bate-pronto quando eu ministrei: pastor, faz uma declaração aí para a pastora. Eu falei: não, você não pode fazer isso comigo, você tem que avisar antes. Mas eu conheci a Nayane aqui em Boston, mas a Nayane é de Petrópolis, cidade imperial. E você sabe que existe um concurso de beleza muito conhecido, chamado Miss Universo. Esse nome, Miss Universo, ele foi criado por causa da Nayane. Foi. Para quem sabe, a Nayane nasceu em 89. Até 89, o nome desse concurso, pesquisa depois no Google, que você vai ver que é mentira, que o pastor está contando. Mas pesquisa. Até 89, o nome desse concurso era Miss Mundo. E de fato era Miss Mundo o nome desse concurso. Até o dia que eles estavam andando lá pelo Quitandinha, lá pela Rua Tereza, em Petrópolis, e viram a Nayane andando pelas ruas e falaram assim: essa mulher não é desse mundo. Aí tiveram que criar o nome Universo para poder comportar a beleza dessa mulher. Tá bom assim, Sônia? Quando pega de bate-pronto, tu me quebra. Mateus capítulo 13, versículo 22, se você encontrou, diga amém. Olha o que diz o texto: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou uma boa semente em seu campo? Então de onde é que veio o joio? Um inimigo fez isso, ele respondeu. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque e os tire? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para que sejam queimados, e depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Tem um texto também que dá para a gente aplicar nisso aqui, que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2, muito conhecido da igreja. Eclesiastes 3, 1 e 2 fala assim: tudo tem um tempo determinado, e há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar
e há tempo para arrancar aquilo que foi plantado. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Gente, tem um tempo para todas as coisas. E deixa eu falar uma coisa: coisa boa leva tempo. Uma comida boa não é feita em 3 minutos como um miojo. O miojo, ele pode até encher a barriga, mas ele não é gostoso, porque comida gostosa leva tempo. Quer comer um bom macarrão, um bom churrasco? Senta um pouco, porque o melhor churrasco é aquele que é feito devagarzinho. É aquele que fica bem gostoso para a gente comer, bem levezinho, que não precisa nem de garfo, nem de faca com colher. Aqui fazem muito brisket, não é isso? Você pega com o dedo, você arranca e come. Mas aquilo, para ficar daquele gosto, daquele jeito, levou 6 horas, talvez, dentro de um forno. Coisas boas levam tempo. Uma cerimônia de casamento pode levar 15, 20, 30 minutos. Mas um casamento não é construído em 15, 20, 30 minutos. Um casamento bom, ele é construído durante muito tempo. Eclesiastes, ele coloca para um ensinamento para a igreja sobre 2 conceitos muito interessantes. Primeiro conceito, que tudo tem um propósito. E segundo conceito, tudo tem um tempo. Há tempo de plantar, mas existe o tempo de colher aquilo que foi plantado. E aí nós temos que saber, e a palavra nos traz sabedoria sobre qual é o tempo que devemos arrancar aquilo que foi plantado. Seja uma semente de discórdia, uma ferida infligida na nossa vida, até essas coisas têm um tempo determinado nos céus para que seja arrancado da nossa vida. Eu quero estacionar nesse conceito, porque é onde Eclesiastes abraça os evangelhos, falando sobre o tempo das coisas. Os servos, ao verem que sementes de joio foram colocadas em um campo onde trigo havia sido semeado, ele perguntou: você quer que a gente vá e arranque agora? Ele falou: não toca não, porque não é o tempo certo de colher. Porque quando eu arranco no tempo errado, eu também tiro o trabalho que eu coloquei naquele local. Quando nós não entendemos e não respeitamos o tempo, nós podemos até fazer a coisa certa, mas se fazemos no tempo errado, dá errado. Não é certo tirar o joio em um campo onde só tem que ter trigo? Sim, a intenção é correta, mas o tempo é errado. E quando nós fazemos a coisa certa no tempo errado, dá errado. Quando nós falamos a coisa certa no tempo errado, dá errado. Então nós não temos apenas que ter a razão, temos que lidar com a precisão do tempo. A coisa certa falada no tempo errado pode destruir um casamento. A coisa certa falada no tempo errado pode destruir um ministério, pode destruir a economia de um país, pode destruir a autoestima dos seus filhos. Nós temos que aprender a respeitar o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu faço muito casamento em São José, o povo gosta de casar lá e ter filhos. E eu sei que aqui também, glória a Deus por isso. Teve uma pessoa que perguntou: pastor, o senhor falou no primeiro culto sobre o pastor Léo e tudo de investimento, como é que é esse negócio de investir no 3 palavrinhas? Eu falei: no mínimo você tem que ter 3 filhos para cima. Mas eu faço muito casamento, e a última vez que eu fui, fizeram um bolo tão gostoso. Aí eu perguntei: gente, que bolo bom, que é esse aqui? Pastor, isso aqui é a melhor boleira aqui do Vale do Paraíba, aqui de São José dos Campos. E aí eu comi, achei uma delícia e tudo. Eles estavam falando um pouco sobre a correria que é um casamento, e o horário que chegou tal, e o horário que chegou tal, e me veio esse conceito. Você imagina isso? Você entende que se você não respeita o tempo, você não é admirado pelo talento e o dom que você tem? Dons só são reconhecidos e admirados quando eles respeitam o tempo. Porque ele podia encomendar um bolo no melhor boleiro do planeta Terra, no melhor planeta da Nova Inglaterra, no melhor boleiro, no melhor confeitaria que possa existir em Rhode Island. Só que o seu casamento é sábado. Se o bolo é entregue domingo, tem alguma validade? Você entende que o tempo é o que determina se dá certo o dom e o talento e aquilo que você executa? Então, a Bíblia vai trazer para a gente conceitos interessantes e importantes, até para ligar com o tempo das nossas feridas, com o tempo daquilo que é afligido e feito contra nós. Isso é real nas emoções, é real com quem faz um bolo, é real em negócio, gente. Quando a gente entende o tempo certo das coisas, existem negócios que só deram certo porque foram empreendidos no tempo certo.
Aqui, eu acabei de falar do Três Palavrinhas. Três Palavrinhas, ele veio tempos depois que o Galinha Pintadinha começou. Eu lembro que a conversa entre os sócios era o Samuca falou, gente, vamos fazer um Galinha Pintadinha crente? Porque aquela galinha azul fica cantando pó, 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 a gente tem que botar alguma coisa que louva a Deus e tudo, e sentamos e oramos e buscamos a Deus. Eu trabalhava com televisão, então nós fazemos, vamos unir e vamos fazer o Três Palavrinhas. Em um tempo que tinha pouco conteúdo na internet para criança, principalmente cristão. Aí nós iniciamos, primeiro ano mais ou menos, segundo, quando foi o terceiro ano, o negócio pegou e hoje, para a honra e para a glória de Deus. O pastor estava falando de alguns números, eu mandei mensagem para a Marina, que inclusive está numa turnê do Três Palavrinhas lá na Europa. Eu falei, Marina, quais são os números do Three Little Words nos Estados Unidos e do Três Palavrinhas? Só para eu tentar lembrar e aplicar aqui numa mensagem. Falou, pastor, nos Estados Unidos nós estamos chegando a 1 milhão de usuários únicos por mês. Usuários únicos, mas são 500 mil visualizações praticamente todos os dias. Só nos Estados Unidos. No Brasil são 14 milhões de visualizações por dia. O Três Palavrinhas no Brasil é o 20º maior canal do YouTube geral. Olha que coisa maravilhosa que Deus pode fazer. Mas você entende? Foi no tempo que ele entrou, 4, 5 anos depois dele ter sido inserido, foi mudada uma política do YouTube. E ao ser mudado, dizia que não se podia investir mais em publicidade dirigida para criança. Derrubou 70% a entrada e o faturamento que o YouTube dá para o Três Palavrinhas, que é grande parte daquilo que financia esse projeto missionário. Então, nós nesse tempo já éramos grandes, conseguimos dar uma enxugada e permanecer, mas desde então, nenhum novo projeto conseguiu se inserir e se sustentar, depois que foi mudada essa política. Nós entramos no tempo certo. Se tivéssemos entrado de lá para cá, se bobear, isso é até uma proteção, vamos dizer, porque tem muita gente querendo entrar, mas o formato do negócio, do business, ele é tão difícil de você romper, que novas pessoas não investem em conteúdo infantil no YouTube, prioritariamente, por causa dessa mudança. Então você entende que o tempo certo determinou o sucesso e a vivência de um projeto que Deus já tinha colocado diante do céu. Eu estava lendo outro dia sobre esse negócio de business. O KFC, eu estava lendo a história do... Oi. Aí eu estava lendo um pouco desse histórico do KFC, do franguinho frito que todos conhecem, um coronel já na sua alta idade que iniciou, mas ele estava falando como foi o desenvolvimento desse negócio na América. É um negócio que entrou no mercado pós-Segunda Guerra Mundial, onde homens estavam saindo para a guerra, mulheres estavam entrando no mercado de trabalho. E porque mulheres iam para o mercado de trabalho, não tinha quem fizesse comida em casa. Então eles inseriram um modelo de alimentação que parecia com comida caseira, só que você comprava num drive-thru e num restaurante lá fora. Deu muito certo. Talvez se hoje fossem entrar e fazer um novo segmento de mercado, não daria certo. Hoje se sustentam, mas hoje não iniciam, porque hoje as perguntas e a postura é diferente de antigamente. Hoje as pessoas iam perguntar, vem aqui, tem frango vegano? Vem aqui, tem muito glúten nessa massa? Então as perguntas que são feitas hoje não eram feitas naquele tempo. Um tempo ele determina se um negócio vai prosperar ou não vai prosperar. Nós temos que aprender não apenas a apreciar, mas respeitar o tempo. O tempo vai determinar se o nosso dom, se o nosso talento, se o nosso chamado, se a nossa unção, ela vai prosperar e vai dar continuidade. Muitos negócios não dão certo por causa da falta de tempo. Tempo é algo que a Bíblia vai tratar em algo que quem faz teologia conhece muito bem: plenitude dos tempos. Jesus, quando ele vem em formato de homem, Deus, quando ele se materializa e ele habita entre nós, é o que nós chamamos como plenitude dos tempos. Jesus veio no tempo exato e propício para a sua vivência. Por quê? Primeiro, Império Romano, infraestrutura, estradas, unificando linguagem, o grego que era falado por todos os cantos. Mas não só isso. Eles trouxeram um conceito que facilitou para Jesus a explicação do reino. Jesus, quando ele ensina e prega, ele prega sobre reino. O reino é como, o reino é como, o reino é como. Então, o que Jesus veio ministrar para pessoas enquanto ele estava aqui na terra era sobre o reino. Mas o reino foi facilitado por causa do Império Romano.
Os impérios anteriores, os gregos, os assírios, os babilônicos, os egípcios, faziam o seguinte: eles dominavam um ambiente, um território, pegavam os proeminentes, as autoridades, e levavam de volta para sua terra como exilados. Romanos não. O Império Romano foi o primeiro a mudar essa didática. Eles invadiam um local e, ao invés de pegar os proeminentes e levarem para Roma, ele pegava os proeminentes de Roma e estabelecia nesse território. Ele fala assim: eu não preciso trazer eles para Roma, eu vou pegar Roma e eu vou levar Roma até eles, porque o reino dos céus é assim. Você não precisa ir para o céu para estabelecer aqui na terra o céu a qual você representa. Então Jesus falou assim: é chegado o reino dos céus. Quando ele vai orar, ele fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Você não precisa subir para o céu para que o reino de Deus venha descer aqui na terra. Então você entende? Quando Jesus ele vem e ele pisa nessa terra, existe um conceito de reino, de império, que já é inerente e conhecido das pessoas por causa do Império Romano. Por que ele escolheu este tempo? Porque esse era o tempo oportuno. O tempo é tudo. Aí o texto fala: querido, tem um campo, Senhor, e ele planta trigo, semente de trigo. Só que enquanto ele dormia de noite, vieram pessoas e plantaram joio no seu campo. De manhã, eles acordam e o que acontece? Nada. Eles nem sabem que tem joio ali ainda. O texto vai dizer que o joio só é percebido quando começa a brotar. Então, muito provavelmente, no dia seguinte, já tinha joio naquela terra e eles estavam trabalhando a terra. Eles estavam aguando a terra, eles estavam irrigando a terra, alimentando o trigo, mas também alimentando o joio. Eles alimentavam o trabalho que eles fizeram, mas eles também estavam alimentando o trabalho que o inimigo fez. Deus permite que o trigo seja plantado, mas Deus não proíbe que o joio não seja. Então, uma lição que a gente aprende aqui é: aprenda a trabalhar mesmo na presença de joio. Nós temos que entender que a vida não é um campo limpo, o reino não é um campo limpo. O reino de Deus é um campo fértil. Então, no campo que é o reino de Deus, não espere que seja arrancado todo o joio para você começar a produzir. Porque pessoas falam: não dá porque eu não tenho documento, não dá porque não tem isso, não dá porque não tem dinheiro, não dá porque não tem diploma, não dá porque tem dificuldade. Se você esperar que o joio seja arrancado para começar a produzir, você nunca vai produzir. Aprenda a produzir no meio do joio, aprenda a frutificar e a crescer, a empreender, a fazer no meio do joio. Veja, trigo é um plantio intencional. Ou seja, você não vai num campo no meio do nada e vê uma planta de trigo, não. Porque existe um mato nativo. Como você vai no Brasil, tem aqueles matinhos que crescem em qualquer local. Trigo não é assim. Se tem um trigo em algum local, é porque alguém intencionalmente. Sucesso é intencional. Crescimento é intencional. Trigo é intencional. Ninguém faz e corre uma maratona de qualquer jeito. Eu vou começar a correr, eu vou correr. A não ser um dia que eu estava vendo um bêbado no Brasil que correu uma maratona. Vocês viram aquele negócio? Esse é o único que quebra aqui o meu exemplo. Mas você entende? Ninguém fez mestrado, doutorado, gente, de qualquer maneira pretensiosa. Sucesso é intencional. Cadê a intencionalidade? Cadê a nossa força de trabalho? Cadê o nosso desejo? Sucesso é intencional. E para isso a gente precisa trabalhar. A gente precisa plantar. A gente precisa germinar. Porque primeiro vem a semente. Da semente vem o trigo. E do trigo vem o pão. Não tem como você plantar uma semente hoje e querer comer um pão amanhã. Existe um tempo para todas as coisas. E uma competência para cada uma dessas fases. Onde foi colocado um trigo, o texto fala que inimigos vieram e plantaram também joio. Por quê? Porque o diabo é assim, meus irmãos. O diabo, ele fica perambulando, ele fica rondando a terra, querendo ver onde Deus está investindo. E onde Deus investe, ele planta joio. Você percebe então que foi o plantio do trigo que provocou a ação do plantio do joio?
Não existia joio. Ninguém planta joio onde não tem trigo. Logo, por que, pastor? Eu estou vivendo dificuldades, ataques. Por que pessoas estão me ferindo? Por que Satanás está se levantando furiosamente contra a minha vida, contra as minhas emoções? É porque ele viu que Deus investiu no teu campo. É porque ele viu que Deus está plantando algo extraordinário em você. E onde Deus planta, o diabo atrapalha. Deus está plantando para te abençoar, para te frutificar. Você vai prosperar, você vai crescer. Mas o diabo ouve isso e fala assim: já que Deus está investindo tanto na vida dele, eu também vou investir. E você percebe que o investimento vem em um tempo onde nem é aparente. O diabo, ele plantou o joio enquanto o trigo ainda era uma semente. Não era maduro, não era visível, não era grande. O diabo, ele ataca e trabalha assim, enquanto você ainda não germinou, enquanto você ainda não frutificou. Até porque, quando você é maduro, ele não vai te atacar. Quando você já produz, é tarde demais. O diabo, ele vai plantar joio em nossa casa, em nossa vida, em nossas famílias, enquanto a gente ainda está enterrado. Enquanto a gente ainda está em fase inicial. Então, quando ninguém vê um ministério, ele já está minando o teu ministério. E aqui eu já quero profetizar para essa igreja: existem coisas extraordinárias que nem você sabe, porque ainda está enterrado. Mas o diabo já está vendo que Deus está investindo, e ele vai querer lançar o joio antes daquilo crescer e se tornar flagrante na sua vida. Aquilo que o pastor orou, eu vejo aqui empresários, vejo juízes, vejo homens e mulheres de Deus, mulheres de casas abençoadas, homens que amam as suas esposas. O que ele está fazendo? Ele está lançando trigo, porque o diabo já está lançando joio, enquanto nossos filhos ainda são criança. Por isso que eu louvo a Deus quando eu falo do 3 palavrinhas, não é para minha honra, porque o 3 palavrinhas é a forma de Deus lançar trigo nas nossas crianças, em um tempo onde o Satanás já está lançando joio. Ele coloca quando estão enterradas. Não era aparente. É tanto que o texto fala que eles só percebem quando o broto, quando a árvorezinha, quando a muda consegue sair daquela terra. Então você percebe que Satanás, ele inicia o trabalho dele de ataque, de sufocar o que Deus faz na sua vida muito cedo, antes de você crescer. Quando você é muito criança, ele já está criando infraestruturas subterrâneas. Ele já está trabalhando quando você nem sabe, nem percebe. Quando você ainda é um bebê, porque muitas pessoas não entendem que, assim como o plantio de trigo é intencional, o plantio de joio também. Se o plantio de joio é intencional, tudo que o joio produz também é intencional. Ou você acha que você foi molestado quando era criança, de qualquer forma? O diabo já estava plantando algo onde Deus já tinha colocado um trigo. É antes da gente crescer. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com traumas do passado. Pastor, fui violentado, fui molestado, fui humilhado. Por quê? Porque o diabo trabalha assim, enquanto você ainda não brotou, enquanto você ainda não é maduro. Ele já tem sistemas subterrâneos para sufocar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não luta apenas contra um diabo, um demônio. Você luta contra sistemas infernais. O inferno, ele coloca sistemas subterrâneos para sufocar aquilo que Deus plantou na tua vida antes de você perceber, antes de você ter maturidade. Mas hoje Deus veio com cura para as tuas emoções, com cura do passado, porque Ele fala: o trigo vai frutificar, e aquilo que eu vou fazer na tua vida é muito maior do que aquilo que o diabo intentou contra você. O diabo tentou te matar na barriga da tua mãe, mas como ele não conseguiu, ele tenta te sufocar fora dela. Ele começa quando a gente nem cresceu. Ele começa quando ainda estamos em fases subterrâneas. Mas a única razão que ele faz isso é porque Deus plantou uma semente de trigo na tua vida. E se Deus plantou, Ele vai regar. E se Ele vai regar, vai nascer, vai ter pão para alimentar você, a tua família, a tua casa e todos aqueles que convivem com você. Pastor, minha infância foi dura. É porque o diabo trabalha quando ainda está subterrâneo mesmo. Ele trabalha lá no início. Por isso nós precisamos proteger as nossas crianças, precisamos proteger os nossos filhos, porque eles já são alvo do joio que o diabo está lançando em nossa casa e em nossa vida. O diabo, o inimigo a quem aponta nesse texto, ele entra, mas o texto fala que ele semeia joio. Pastor, mas ele não é destruidor, não vem roubar, matar, destruir. Por que aqui ele não destrói? E ele não destrói mesmo, ele corrompe. Porque
Se ele entra em um campo que sabe que tem trigo, por que ele não pegou um machado, uma enxada e destruiu o solo e pronto? Matei o trigo, nem vai ter a possibilidade dele crescer. Não, ele não destrói o trigo. Ele planta joio. Porque ele faz isso. Quando ele não consegue destruir, ele vem sabotar todo o ambiente que você está inserido. Ele tenta acabar com o ambiente onde você cresce, com o ambiente onde a sua família se reúne, com o ambiente, às vezes, até onde a sua igreja está. Então, ele tenta abortar você na infância. Se ele não consegue, ele corrompe um ambiente onde você cresce. E aí você pergunta, mas pastor, é ataque há muito tempo, sim. Porque Satanás acredita em semente, às vezes, mais do que nós. O tamanho de Satanás, no ataque de Satanás na tua vida, denuncia o tamanho do potencial que ele vê em você. Então, às vezes, Satanás acredita em nós mais do que nós mesmos. Ele vê potencial em nós mais do que nós mesmos. Ele não vai querer matar um mosquito com um canhão. Se ele está usando o canhão contra a tua vida, é porque existe um trigo extraordinário que Deus plantou naquele lugar. Deixa eu repetir isso para você. Ele só planta joio onde Deus plantou o trigo antes. Então, meus irmãos, se o ataque é grande, às vezes é porque o teu inimigo acredita mais em você do que você mesmo. O inimigo te vê maior do que você se enxerga. Nessa manhã, Deus me trouxe aqui para falar: você é um campo semeado por Jesus. A tua casa vai prosperar, tudo aquilo que Ele colocou vai dar vida, vai dar fruto, vai crescer, você vai se alimentar e será curado. Por isso, quando o joio cresceu e cresceu junto com o trigo e se tornaram aparentes, aí que os céus falaram: o Senhor não plantou só trigo? Por que tem joio? Ele falou: não, porque um inimigo veio. De madrugada, a gente, como fala no norte, a gente deu toca. A gente não percebeu, ele entrou e ele semeou isso aqui. E hoje, de alguma forma, Deus está colocando no coração, e eu sinto isso através do Espírito dele, através dessa ministração, ele está mostrando para você quem é o seu inimigo. Ele está mostrando para você quem é que plantou esse joio. Mas o questionamento é: pastor, por que ele plantou joio? Eu sei que foi ele que fez, mas por que ele fez? Se ele teve acesso ao meu campo, por que ele não destruiu o meu campo? Ele corrompeu o meu solo. Se ele teve acesso àquilo que Deus fez, por que ele não arrancou o que Deus fez, mas ele plantou junto alguma outra coisa? E às vezes é bom a gente saber disso, porque ao saber disso a gente sabe como combater isso. Isso aqui é a centralidade do que eu vim ministrar aqui nessa manhã. Porque a pergunta central que nos faz é: veja, se ele plantou joio, e pessoas pregam assim, ele plantou o joio porque o joio vai ter raízes, e as raízes do joio arrancam o oxigênio, arrancam os nutrientes do trigo, logo o joio sufoca e mata o trigo. Mentira. O Senhor que conhece falou: não arranca não, pode deixar crescer. Joio e trigo coexistem. Joio e trigo crescem juntos. Joio não mata trigo. Eu vou repetir: a ferida que afligiram contra você não arranca a fé, não arranca o trabalho redentor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem quem faça nada para arrancar aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Então, pastor, se o joio não mata o trigo, por que o inimigo semeou o joio? O mistério dessa resposta está na colocação dos trabalhadores. Você quer que a gente arranque? Não arranca não, porque eles crescem juntos. Mas se vocês arrancarem, junto com o joio que vocês arrancam, vai arrancar também o trigo que eu plantei. O diabo não pode arrancar o trigo que Deus plantou na tua vida, mas você pode. O diabo não pode arrancar a bênção que Deus destinou para você através das promessas da sua palavra. Mas você pode. Como, pastor? Quando eu arranco prematuramente o joio, antes que o trigo tenha feito o trabalho redentor, o trabalho de me crescer, o trabalho de me abençoar. O que ele está falando é: deixa crescer os dois. Porque se vocês arrancarem o que o inimigo fez, aquilo que eu plantei ainda não criou o produto e o fruto necessário, ainda não está maduro, e ao fazer isso, você arranca aquilo que Deus plantou na sua vida. Meus irmãos, joio é cilada.
Eu vou repetir isso. O diabo não tem poder de arrancar a bênção que Deus destinou para você. Mas se você quiser arrancar com as suas próprias mãos aquilo que ele colocou como cilada, joio é uma casca de banana que nos faz agir prematuramente, que nos faz arrancar com o nosso próprio braço, com o nosso próprio intelecto, com a nossa própria força, com a nossa própria estrutura, aquilo que o diabo fez. Mas ao arrancar aquilo antes do trigo produzir o seu fruto, nós também vamos arrancar aquilo que Deus está produzindo em nós. Você entende como o diabo ele é ardiloso? Ele não pode tocar nos seus filhos, ele não pode tocar na tua casa, e ele joga uma cilada para que você arranque o que Deus colocou como fruto e proteção. O diabo não fez Eva comer o fruto. O diabo jogou uma casca de banana, plantou o joio. Se você comer, você será como Deus. E não é uma loucura isso? Porque o diabo nos induz ao erro, oferecendo para a gente o que Deus já deu. Quando Deus vai fazer um homem, ele fala: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você comer isso, você será como Deus. Ué, Deus já fez você conforme a semelhança dele. Então o diabo nos induz a errar com aquilo que Deus já nos deu. Deus coloca um trigo e o diabo vai e coloca algo muito parecido, chama aí o joio. E a gente só sabe a diferença às vezes entre joio e o trigo no momento que eles crescem, porque um dá fruto e o outro não. Quer saber se algo e alguém é plantado na igreja e foi Deus que plantou? Quais são os frutos dessa pessoa? Quais são os frutos desse pastor? Quais são os frutos desse ministério? Para a gente diferenciar, pelos frutos conhecereis a árvore. Mas pastor, não julgue. Deus não está julgando, Jesus não está julgando, está identificando. Julgar é eu tirar uma conclusão baseada em fatos que eu não conheço. Jesus não, olha para o fruto. Porque de acordo com o fruto, assim é a árvore. Alguém sente frutos que alimentam aqui nessa igreja? Alguém é abençoado por aquilo que Deus está fazendo? Então é assim que a gente identifica o que é de Deus e o que é joio. Mas o diabo, ele trabalha na nossa casa fazendo isso. Ele nos leva a arrancar o que ele plantou, mas junto com o que ele plantou, a gente arranca, a gente extrai, a gente tira da nossa vida aquilo que Deus plantou. Joio é cilada. Diz a palavra de Deus: pastor, o que eu faço então? Quando pessoas fizeram coisas contra mim, apontaram, me feriram, Deus manda te dizer: fica bem quietinho, fica tranquilo, deixa que Deus faça essa colheita. Porque quando a gente é ferido, a nossa tendência é ferir de volta. Pastor, porque eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa. Se me ferirem, eu vou ferir também. Então você está arrancando aquilo que o diabo fez, mas junto com isso, você está acabando com a sua reputação, você está acabando com o seu nome, você está acabando envergonhando a sua casa, você está arrancando aquilo que Deus produziu na tua vida, por causa daquilo que o diabo colocou para poder semear como uma casca de banana. Então o texto em Salmos vai falar: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando a gente está ferido, a gente não tem que postar na internet de volta, a gente não tem que responder do mesmo jeito. Eu não pago com a mesma moeda. Não é assim que nós aprendemos com Jesus. Quando alguém te ataca, quando alguém te fere, quando alguém fala algo contra você, quando você está sangrando, busque a Deus. Fala: Deus, cuida disso. Porque por mim eu meteria minha mão e arrancaria esse joio. Eu iria para a internet, eu faria uma nota, eu faria um vídeo, eu jogaria isso tudo no ventilador. Mas Jesus fala: não faz isso não. Por quê? Porque eu plantei tanta coisa maravilhosa, existe tanto trigo. E se você fizer isso ministerialmente na sua família, você está arrancando também aquilo que eu plantei. Existe algo extraordinário na espera. Pastor, o que é que eu faço? Faz o que o peixe faz. O que é que o peixe faz? Nada. 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 Eu digo isso, meus irmãos, não apenas na Bíblia. Por alguns períodos, eu e a minha esposa, nós somos muito atacados. Mas muito. Até publicamente, em sites de internet. O que eu falava para ela? Eu falava: faz nada. Fica quieto. Mas tinham vezes que de madrugada que eu via a minha mulher machucada. Porque queriam ferir a honra da minha esposa, queriam ferir a honra da minha casa, queriam macular a minha família. Eu iria para Deus sozinho, porque eu não choro na frente da mulher, né? A homem não chora, só diante de Deus. Mas eu falava: amor, fica forte, fica forte, fica forte. Mas quando eu ia para o secreto, eu falava: Senhor,
Arranca isso, Deus. Até quando tu vai permitir isso, Senhor? Eu vou lá e eu vou resolver isso do meu jeito. Ele fala: André, tu quer que eu arranque o levante? Tu quer que eu arranque e acabe com todas as perseguições contra a tua casa e a tua família? Eu falei: eu quero. Então ele falou assim: ok, mas para fazer isso, eu vou ter que acabar com a bênção que causou isso. Joio só é plantado por causa de trigo. Sabe por que se levanta a calúnia? Sabe por que as pessoas falam mal? Porque eles estão vendo o fruto daquilo que eu plantei na tua vida. E se você quer que eu arranque isso, eu vou arrancar a bênção, pronto. Se você não quer perseguição, é só Deus não plantar nada na tua vida. Que aí o diabo não vai ver que existe nada. Ah, isso aqui é um solo árido, isso aqui não dá fruto. Mas agora, quando Deus planta, quando Deus investe, o diabo se levanta poderosamente. Fique tranquilo, porque haverá um tempo certo para a colheita. Há tempo de plantar e há tempo de colher aquilo que foi plantado. Quantos podem glorificar a Deus? Ele falou: não arranca não, porque ao arrancar vocês poderão tirar com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até o dia da colheita. Então eu vou chamar os encarregados da colheita. Eles vão juntar o joio, amarrar e queimar. E depois o trigo vão juntar e guardar no meu celeiro. Existem guerras, mulheres, homens, pais, que a gente vive, que o mais difícil é parar e ficar vendo a ação de Deus. O teste de fé não é quando eu pego e vou para cima e Deus está comigo e me abençoa e eu vou acabar com todo mundo. Para mim, requer mais fé ficar parado e vendo do que pegar uma espada e ir para a guerra. Você pode imaginar a agonia que é de Moisés e o povo de Israel quando saem do Egito e chegam diante do Mar Vermelho e tem um exército de faraó vindo para matá-los e eles ficam com raiva e falam: tu nos trouxe aqui para que morramos aqui no meio do nada, melhor estar lá no Egito. Moisés, agoniado, vai até o Senhor e fala: Senhor, olha aqui. Ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marchar para onde? Mas aí Deus trabalhou no coração dele. Sabe qual foi a mensagem que Moisés passa para o povo? Parai e vede o livramento que Deus dará. Deus pelejará por nós. Deixa eu ser um Moisés nessa manhã para você. Esse assunto que você quer pegar com as suas próprias mãos, você quer pegar a mensagem, você quer ir lá e falar alto, você quer lá e porque não leva o desaforo para casa? Fique parado, porque haverá o dia da colheita, e no dia da colheita o teu Deus que plantou o trigo na tua vida, Ele é o encarregado de tirar o joio, Ele é o encarregado de tirar todas as machucados e feridas que alguém fez contra você. Não é ferindo os outros que você trata a sua ferida, você amplia a sua ferida assim. Parai e vede o livramento que Deus dará. Deus pelejará por vocês, Getsemane. Tem alguém que recebe esta palavra? Então o inimigo, ele joga coisas na nossa vida para provocar a nossa ação. E quando a gente toma uma ação, a gente acaba maculando, manchando, arrancando o que Deus colocou em nossa vida. Aleluia, aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando e tratando pessoas nesse momento. Quantos machucados já não eram para estar sanados, já não eram para estar cicatrizados, mas você quis trabalhar da sua forma, você quis trabalhar do seu jeito, você quis usar a sua força, a sua influência, o seu poder, o seu dinheiro, você quis usar a sua rede social, você foi no grupo e você falou coisas que não eram para falar. Ao invés de você amenizar a dor, você está prolongando essa dor, porque você quis arrancar com o seu próprio braço, com o seu próprio punho, com a sua própria força, aquilo que o diabo plantou para você arrancar o trigo. Deixa lá, porque eu vou falar uma coisa para você, pode até ser esquisito, mas o apóstolo Paulo, ele faz uma escrita que para mim é um negócio de maluco, porque ele também teve joio. E olha que interessante, ele fala assim, para que eu não me exaltasse com tamanhas revelações. O que ele está falando é: eu sou um íntimo com Deus já, porque ele me revelava coisas extraordinárias. Mas para que eu não me exaltasse com essas coisas extraordinárias, me foi enviado um mensageiro de Satanás. Olha o discernimento, não é trigo não, foi joio, era de Satanás, e ele veio me esbofetear, não era para me matar não, joio não te mata, joio e trigo coexistem, joio não mata o projeto de Deus na tua vida. Pastor, mas eu estou incomodado. Trabalha incomodado, canta incomodado, serve incomodado, louva incomodado, para me esbofetear. E aí eu orei por 3 vezes para que Deus arrancasse. Meu irmão pastor, Deus não respondeu, querido. Paulo,
Orou 3 vezes. Se ele orou 3 vezes, é porque na primeira Deus não respondeu. Aí ele orou a segunda, também Deus não respondeu. Aí ele orou a terceira, e quando Deus responde, uma resposta aberta e ambígua. Meu filho, a minha graça te basta. Quando eu vejo isso, isso causa para mim uma crise muito grande. É como se Deus olhasse, porque Paulo discerne, isso aqui é um trabalho de Satanás. Ele colocou um espinho na minha carne. Ele colocou algo que me incomoda. E é como se Deus olhasse, gostasse e deixasse. Porque Deus fala, não, eu não vou arrancar, mas eu vou te dar graça para suportar. Paulo, sabe por que eu não vou arrancar? Porque o bem que esse espinho faz em você é muito maior do que o incômodo que ele provoca em você. Eu não vou arrancar esse joio, porque esse joio te incomoda num nível que você vai amadurecer, que você não amadureceria se não tivesse esse. Lembra quando eu falei para você que às vezes, para Deus provocar algo na nossa vida, Ele só provoca com confronto, porque conforto não consegue fazer a gente amadurecer. Então Ele permite que o joio seja plantado e ele cresça junto. Ele fala ainda, não arranca não. O Senhor aqui fala assim, não arranca, por quê? Porque no tempo certo, aquele que é o dono de todas as coisas vai arrancar e separar uma coisa da outra. E às vezes a gente está orando para Deus. Não sei quem vai louvar aqui, finalizar, se puder subir aqui para poder um fundo musical. Meus irmãos, vocês são feridos às vezes, machucados, com palavras, com ações, com situações que a gente não controla. Mas eu vou falar uma coisa para você. Hoje, olhando para trás, sobre algumas coisas que Deus permitiu que fosse plantado de joio na minha vida, eu sou um pastor muito mais humano, eu sou um pastor muito mais compreensível, muito mais amoroso, muito mais gracioso, porque eu passei na pele aquilo que antes eu julgava de fora. Aí Deus permitiu eu sentir na minha pele situações que pessoas vivem no dia a dia, para falar, André, não vou arrancar esse joio, aprende a pregar. Eu estou aqui, gente, com espinhos na minha carne. Eu estou aqui com joios no meu campo. Porque eles não vão me parar. Eles me incomodam, mas Deus me dá graça. E a graça dele é sempre maior do que o incômodo. Louvado seja o nome dele. Então se eu não tenho incômodo, não tem graça. Então o Senhor me dá muita graça. Quer muita graça? Então pega muito espinho. Quer muita graça? Então recebe muito joio. Vamos falar a verdade. Então Deus tem me ensinado algumas coisas acerca disso. André, a minha graça te basta. Não corresponda na altura que as pessoas te batem. Não trate pedrada com pedrada, paulada com paulada, facada com facada. Se alguém te lança um joio, deixa quieto. Só joga uma pedra em árvore que dá fruto, não é isso? Pau só é jogado em árvore que dá fruto? Pode jogar. Quanto mais jogam, denunciam o fruto que existe na tua vida. De começo ninguém vai entender, mas vão falar mal de mim. E vão mesmo. Mas no final vão ver. Rapaz, só um lado fala mal, só um lado bate, só um lado se levanta. E o outro está crescendo, está pregando, está multiplicando, está enrourado, está ministrando aqui com a esposa. Olha o que Deus está fazendo. Então, deixe que os frutos denunciem que árvore você é. Porque não é isso aqui o texto. Deixa crescer. Por quê? Porque não é agora que você vai ter a razão. E talvez é isso, pastor, mas é horrível a gente viver tendo a verdade do nosso lado, mas todo mundo pensando o contrário. Eu sei que é. Mas até esse processo vai te tornar uma pessoa melhor. Mas deixa o tempo ser trabalhado, porque dentro desse tempo vai chegar o momento de frutificar. E é o que diz o texto. Aqueles que dão fruto, aqueles que germinam, você pega e bota no meu celeiro. E aqueles que não, pode atar, amarra e joga no fogo. Vai chegar o tempo da justiça de Deus sobre a tua vida. E a justiça dele é melhor do que a nossa. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo porque ele vê todas as coisas. Porque a justiça é isso. O problema não é a gente, você não pode julgar. Eu posso julgar, mas eu só posso julgar desde que eu tenha todas as informações. Por isso que um advogado, um juiz, ele ouve a defesa e ele ouve a promotoria. Porque eu quero ouvir todos os lados antes de dar um veredito. O nosso Deus, ele conhece todos os lados. E ele sabe o que ele plantou em você. Ele sabe o tamanho do investimento que existe na tua vida. Pastor, quando eu consigo identificar
o tempo da cura? Quando eu sei que Ele fechou a minha ferida? Quando eu sei que Ele arrancou o joio e fez a justiça? Salmo 126, versículo 5 é a nossa resposta. Quem planta com lágrimas, colherá com... Quando chega o dia da colheita, pastor? O dia que eu aprendo a conviver com o joio e ele não me incomoda mais, a ponto de eu ficar alegre com a presença dele até. É o dia que alguém se levanta, alguém fala, alguém puxa o tapete, trai, e está próximo dele, não me traz mais raiva, não me traz mais rancor, não me traz mais sentimento de vingança. Pelo contrário, eu estou aqui e eu continuo sendo eu. Ele não me tira do sério, ele não me faz pecar na minha mente, porque o dia que eu aprender a conviver com as pessoas que me machucaram, a cura chegou. Sabe por quê? Porque choro é para quem planta. Quem planta com lágrimas, colherá com... Então quando eu sei que é o dia da colheita, da separação, pastor, é quando não tem mais lágrima quando eu estou convivendo, é quando não tem rancor quando eu estou perto, é quando não tem sentimentos negativos. Quando você for desenvolvido, e o Espírito Santo sabe fazer isso muito bem, ele pega esse seu sentimento de raiva, de rancor, de vingança e transforma no sentimento de alegria, que até você vai ficar assustado. Fala, ué, eu estou aqui, me incomodava tanto, não me incomoda mais. Chegou o dia da tua colheita, porque colheita só é feita para quem está com alegria. Aquele que planta com lágrimas, colherá com alegria. Ou seja, a colheita não é determinada pelo campo, mas por quem colheita, por você. O dia que você tiver alegria, paz, independente ou apesar do que fizeram com você, isso já está denunciando: chegou o dia da minha colheita para a tua vida. Deus não dá colheita para gente rancorosa. Veja, Deus plantou na vida de rancorosos. Ele planta na vida de todas as pessoas. Ele colocou o trigo ali. Existe tanta gente com o campo pronto, mas que não consegue colher porque não está preparado. Porque a gente não colhe com rancor, com raiva, com sentimento de vingança. A postura de quem colhe, em Salmos vai dizer, com alegria. Talvez na sua vida, agora você está passando essa reflexão. Hoje eu quero fazer uma reflexão calma aqui. Para descansar um pouco com você. Lembra daquilo que te incomodava e não incomoda mais? Mas tem outras coisas que ainda incomodam. Então umas a colheita já chegou, a outras ela está no caminho. Então Deus vai trabalhando dentro de nós. Todos nós temos trigo, todos nós temos joio, todos nós temos revelações, e todos nós vamos ter um espinho na carne. Mas a forma como eu lido com isso vai determinar se eu estou curado ou não. Não caiam na cilada, meus irmãos, de arrancar o joio prematuramente. O teu incômodo não pode desfazer o trabalho e o investimento que Deus fez na tua vida. A tua pressa não pode acabar prematuramente com as bênçãos e as promessas que Deus plantou para você. Mas a gente é tão aperreado, a gente é tão alvoroçado que a gente quer acabar com tudo e com todos. E a gente acaba arrancando o trigo. A gente acaba arrancando o alimento e o pão que Deus trouxe para a provisão da nossa casa. Que durante essa jornada de cura que nós vivemos, isso aqui não foi uma conferência, foi uma jornada. Se você for pontuando todas as falas e pregações aqui, você vê que uma palavra veio em cima da outra. Ou seja, Ele preparou sempre o próximo passo para você chegar ao passo da cura. A postura de uma pessoa curada é uma postura de pessoa alegre, de uma pessoa que olha para o passado e aquilo não causa feridas, mas causa um testemunho. Porque, pastor, eu não vou esquecer o que fizeram comigo, mas eu vou esquecer a dor que eu senti. Não é para você apagar, porque você vai lembrar, mas aquilo não te dói mais. Eu tenho cicatriz aqui. Eu nem vou dizer porquê, mas eu tenho uma cicatriz grande na minha perna, que quando eu era criança a gente tinha um campeonato lá em Manaus de quem roubava mais coisa no supermercado. Aí um dos meus amigos pegaram um negócio, botava aquelas barras de choquito que vinha atrás, botava o boné. Era profissional esse. Aí quando eu vi que o vigia nos pegou, falou: vem aqui menino, moleque, não sei o que. A gente saiu correndo, eu não tinha nada.
E antigamente nos balcões lá em Manaus, aqui nos Estados Unidos você nem sabe o que é isso, mas em Manaus naquela época, em 80, 90, eles davam de troco gilete. Eles botavam uns negócios de gilete assim no caixa. Falei, já que eu não roubei nada, eu peguei um monte de gilete assim e saí correndo. E aí a gilete fez assim e cortou aqui. Sangrou demais. Tem aqui uma marca. Hoje eu toco, não dói mais. Eu olho, eu fico até rindo. Você lembra daquilo que você fez no passado de ruim? Você ri hoje, né? Foi ruim na época, doeu. Mas hoje você riu. Você foi curado. Mas tem coisas no seu coração nessa manhã que ainda estão abertas. E são essas que eu gostaria de endereçar através de uma oração. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. Chorará. O diabo não vai tocar na promessa que Deus fez. Ele entrou no campo e não arrancou, porque ele não pode. Ele não tem autoridade ou autorização. Mas você pode. Por isso que ele botou essa cilada. Eu quero orar para que Deus te dê sabedoria para como você vai lidar com as feridas que foram infligidas contra a tua vida. Para você aprender a desenvolver o fruto do Espírito. Não são frutos, é um fruto só. Ele tem massa, ele tem semente, ele tem caule, mas ele é um só. Não adianta desenvolver uma parte do fruto, porque é um fruto ruim. É todo o fruto. Você vai ter que ter longanimidade, você vai ter que ter benignidade, você tem que ter mansidão, você tem que ter domínio próprio. O domínio próprio faz parte da colheita que Deus tem para você. Mas, aleluia, como eu sinto a tua presença de uma forma tão maravilhosa, Senhor. Como tu te movimenta aqui como uma brisa suave, Senhor, colocando nos nossos corações, através da revelação da tua palavra, numa nova revelação eu recebo uma nova dimensão de como eu devo lidar, qual a minha postura, Senhor, diante de ataques, diante de levantes, diante de calúnias, diante de feridas, Senhor, que tu possa trazer alegria para a tua igreja, Senhor, e ao trazer alegria, tu traga resolução àquilo que já vem incomodando. Existem pessoas carregando dores por 20 anos. Existem pessoas que ainda estão retendo o perdão que já era para ser liberado, e isso não machuca a pessoa que não recebeu, está machucando você. Larga esse veneno para fora, libera o perdão para que você possa continuar vivendo e convivendo com as promessas e os frutos que Deus plantou na tua vida. Não arranque as bênçãos de Deus por causa das calúnias de Satanás. Não deixe Satanás fazer você escorregar nessas ciladas que ele coloca diante de você. Mas entenda que Deus não provoca o joio, mas ele usa o joio. Deus não provoca a dor, mas ele usa a dor. Deus não provoca a perda, mas até na perda ele usa para que o propósito dele seja executado na tua vida. Senhor, levante homens e mulheres parecidos com o segundo Adão. O primeiro Adão caiu na cilada de pegar o fruto porque foi enganado e comer. Já o segundo Adão não. O pecado que entrou através do primeiro Adão foi tirado, foi perdoado pela obra do segundo Adão. Que possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo, aquele que tudo sofreu, aquele que tudo suportou, aquele que na cruz do Calvário olha para aqueles que o infligem e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem, Senhor. Que essa sabedoria do Calvário seja derramada sobre nós como teu sangue foi, porque eu não quero apenas a redenção dos meus pecados, mas eu quero teu senhorio para a minha vida. Eu não quero apenas receber o teu sangue, porque eu sou um crente vampiro, é alguém que só se interessa com sangue de salvação, mas não se dispõe e te coloca debaixo do teu senhorio para receber a tua sabedoria. Na cruz do Calvário, tu foi um redentor para me salvar dos meus pecados, mas tu foi um rabino para me ensinar como se vive aqui na terra. Aleluia. Que o teu sangue que salva é aquele que abre os olhos do meu coração, é aquele que amplia para a sabedoria divina do reino, para que eu possa adentrar, me alimentar dela e entender. Não responda com a mesma moeda
se o teu inimigo te bater num lado do rosto, vira o outro. Ele não está falando para você ser bobo aqui, mas o que ele está falando é: não reaja na altura da raiva dos outros, porque aí você estará arrancando algo que eu plantei na tua vida. Eu te dei um nome imaculado, eu te dei uma trajetória que pessoas vão apresentar como foi aqui. Como é bom eu chegar num local e no Brasil já perguntar para pessoas: você já ouviu falar do pastor Léo lá de Lourada? Ah, gente boa, homem de Deus, um cara correto, um camarada extraordinário. É sobre isso, é sobre isso. Talvez ele já teve muito razão em querer fazer alguma coisa, mas o problema não é ter a razão, é entender o tempo. É entender o tempo, meus irmãos. Eu não estou falando que querer fazer justiça te tira da razão. Você está com toda a razão, mas ao executar a tua justiça fora do tempo, você perde a sua razão. Tudo tem um tempo certo. Há tempo de plantar e há tempo de colher aquilo que foi plantado. Ainda com os olhos fechados, em espírito de oração, com a permissão do pastor Léo, nessa manhã, tem alguém que veio aqui e que foi convidado, que nunca tomou a decisão de aceitar a Jesus? E nesta manhã você quer tomar o passo mais importante da tua vida, entregando a sua vida para Jesus, recebendo sobre você não apenas o sangue dele que liberta, mas o Espírito que te guia e te dá sabedoria. Isso aqui é maravilhoso. Se entre nós existe alguém que ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus, e o segundo convite: se entre nós tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e por alguma ferida no ministério, na casa, na igreja, não sei, talvez você foi ferido até no ambiente de igreja, tinha raiva de entrar em igreja. Aí hoje você venceu essa raiva, venceu esse medo e entrou aqui para ouvir essa palavra, meu irmão. Sabe por quê? Porque se você foi ferido para a igreja, adivinha qual é o local que Deus vai usar para sarar essa tua ferida? A igreja. Deus usa a própria igreja para sarar as feridas que a igreja infligiu na vida de alguém. Tem alguém entre nós que nunca tomou essa decisão, que quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Levante a sua mão onde você está, para que daqui eu possa fazer essa oração e passar para darmos continuidade e finalidade ao culto de hoje. Tem alguém entre nós, ou que está assistindo online, ou que está ouvindo nas plataformas digitais? Se você tiver, escreva aí: eu quero aceitar Jesus, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero andar com Jesus, eu quero me reconciliar. Entre nós, tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Estamos só entre salvos, glória a Deus por isso. Então que a sabedoria do Espírito Santo esteja sempre presente sobre a tua vida e a tua casa, que você possa lidar e aprender como tratar aqueles que te feriram e como tratar as suas próprias feridas. Eu abençoo esse povo, Senhor, e te agradeço pela oportunidade, não apenas de ministrar a tua palavra e falar sobre o teu reino, mas de poder conviver e ter economia no teu reino com os irmãos aqui na terra, Senhor. Durante esses 4 dias tu foi bondoso comigo, Senhor, e a minha oração é que tu venha trazer prosperidade para o pastor Léo, mas não é só a prosperidade que ele já goza, mas uma prosperidade nova, de dimensões espirituais extraordinárias, porque os sonhos que talvez ele tenha no coração, ele consegue até ver dos empreendimentos, mas existem sonhos no reino tão extraordinários, porque ele não só constrói casas fora daqui, mas ele constrói algo no reino dos céus. No reino de Deus está sendo construído através desses irmãos e trabalhadores, Senhor. Que a tua bênção, que a tua mão de favor, que a tua mão de proteção, que a tua mão esteja estendida continuamente sobre a vida dele, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre esse ministério e sobre todos os irmãos que aqui congregam. Essa é a minha oração no reino de Deus aqui na terra, e para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Se você quer louvar a Deus mais uma vez, você pode aplaudir bem alto o nome do Senhor que venha sobre todos vocês.